cumprimento a você que está acompanhando a nossa TV Serra pelos canais 26 e 500 e 26 da NET em Farroupilha. A partir de agora nós passamos a falar diretamente do CTG Rancho de Gaudérios. Neste 8 de novembro, o SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, promoveu um jantar de confraternização para comemorar o Dia do Servidor Público Municipal, que ocorreu no mês de outubro. Uma intensa agenda de atividades tem movimentado o SISMUF nas últimas semanas. Palestra, momentos de formação, também momentos de acolhida dos novos servidores e agora tudo aqui então no Rancho de Gaudérios para confraternizar, para brindar também nessa noite especial. Por isso eu quero convidar você que está conosco na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nós vamos mostrar imagens, conversar com também integrantes do SISMUF e falar da importância do servidor público municipal no trabalho aqui no nosso município. A partir de agora, na nossa TV Serra, nossa gente se vê aqui. Trying hard to get back at it, but no one knows where I'm going. Running around like a jaguar, now I'm headed back to the tropics. Going hard for my fam, yeah, now I'm headed back with a profit, Always one step ahead. A TV Serra está acompanhando, mostrando imagens do Jantar do Servidor nesse 8 de novembro aqui no CTG Rancho de Gaudérios. Depois de muita programação nas últimas semanas, momento de confraternização também dos servidores municipais. Presidente do SISMUF, Diego Tormes. Professor Diego, é um momento especial essa noite também para os nossos servidores municipais? Sim, nós estamos muito felizes porque é um momento de comunhão, né? A gente se reúne basicamente para discutir situações que são problemas, que são mais complexas, mas também precisa se divertir, conversar entre os colegas. Tem muita gente aposentada aqui, então está se reencontrando com os colegas. E é um jantar que acontece hoje, mas é em homenagem ao Dia do Servidor Público, que foi dia 28 de outubro. Então todos os anos a gente faz e hoje estamos aqui no CTG Rancho de Gaudérios comemorando com os colegas. E claro que é o coroar de uma programação mais intensa das últimas semanas, momento de formação, palestras e agora fechando com chave de ouro com o jantar. Nós ficamos bastante felizes porque durante todo o mês de outubro houve uma série de 6 ou 7 atividades, recepção aos novos funcionários, uma palestra na UX sobre a importância do servidor público e, enfim, reunindo as pessoas, isso aproximou, trouxe mais sócios para o sindicato. Nós só nesse período do mês de outubro, com todas essas atividades, tivemos mais 30 novos associados e agora estamos aqui com esses novos associados e com os antigos também, conversando, comemorando. Depois vai ter um sorteio de brindes também para os associados. O que a gente pode falar do servidor público municipal de Farroupilha? É um profissional esmerado, dedicado, que faz toda a diferença do serviço público? Qual é a característica do funcionalismo público do município de Farroupilha, né? São pessoas que estão há muito tempo, ou seja, eles não saíram da prefeitura de Farroupilha, eles entraram e ficaram. São pessoas que têm um nível de qualificação muito alto, então nós temos cargos que as pessoas têm graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área. Eu estou terminando doutorado agora na minha área. Então, mesmo nos cargos mais baixos, que são cargos mais de obras ou operacionais, as pessoas têm uma formação bastante elevada. Então, isso qualifica o trabalho, isso dá seriedade para o trabalho. A Farroupilha tem bons índices na área da educação, sempre recebe prêmios de projetos a nível nacional e estadual, e isso tem a mão do servidor público, então isso é extremamente importante. Quando conserta a rua, quando atende no posto de saúde, tem o servidor público ali atendendo. Então a população do município de Farroupilha, que paga os impostos, está muito bem atendida porque tem profissionais bem qualificados. Ao mesmo tempo, é um período de muita apreensão por parte do servidor em face das mudanças que estão sendo tratadas e ventiladas em Brasília, reforma da Previdência, incluindo municípios e estados. É um momento de apreensão? Sim, nós entendemos que é necessário reformar a Previdência, porque de quando em sempre precisa reformas, mas o modo como ela nos ataca é que nós precisamos observar. Então nós temos uma procura muito grande no ano de 2019 para aposentadorias, porque as pessoas têm medo, porque a regra básica geral da nova Previdência é trabalhar mais, pagar mais e receber menos. Então as pessoas não querem.
Nós estamos olhando com muita apreensão essa história do fim da estabilidade do serviço público, não porque a gente tenha medo de perder o emprego, mas porque existe a estabilidade do serviço público, porque o funcionário público pode agir sem medo de perder o emprego. Se o chefe político quiser fazer algo contra a lei ou fazer um favorecimento específico a alguém, o funcionário público pode dizer, não, isso eu não faço, não vou passar um exame na frente, não vou superfaturar uma obra, não vou passar um processo na frente porque alguém de um partido A ou de um partido B, ele pode se negar a fazer isso porque ele tem a estabilidade. Com o fim da estabilidade, talvez o chefe possa dizer, se tu não fizer isso, tu perde o emprego. E aí a gente regride no funcionalismo público brasileiro para o início dos anos 20 e dos anos 30, quando trocava o prefeito, trocava o governador, trocava todo mundo. E aí as máquinas públicas trabalhavam só para beneficiar as pessoas do mesmo partido, e isso é muito ruim. Então, em que pese a população ouvir e achar que é bom o fim da estabilidade, ela é muito ruim. Pode ser que, se tu não autorizar um exame para o parente de um determinado vereador, porque o exame está irregular ou está ilegal, talvez tu possa perder o emprego. Hoje, com a estabilidade, o funcionário pode dizer, não vou passar o parente do vereador na frente porque tem outro contribuinte que chegou antes. Então a estabilidade ela é muito importante. Outras mudanças específicas são necessárias, vão acontecer e nós vamos discutir ao longo de 2020. Presidente, faz alguns meses que estás na presidência do Sismuf. O que foi possível fazer já nesses quase 4, 5 meses? Nós montamos uma diretoria com pessoas de diversos setores, entre aposentados e ativos, de diversos setores da prefeitura com diversas áreas de formação. Nós estamos tentando imprimir uma rotina de trabalho mais intensa, então de outubro até 8 de novembro nós fizemos 5 ou 6 atividades, então isso é bastante, dá tempo, trabalho para organizar. Nós temos na última semana de novembro agora um encontro com os servidores sobre Previdência. Nós estamos visitando as escolas e os locais de trabalho, notificando a prefeitura das irregularidades encontradas. Então nós estamos tentando imprimir um trabalho mais próximo do sócio e com mais rapidez. O Thiago, que é o nosso secretário, e o Fábio, que é o nosso tesoureiro, que estão todos os dias no sindicato junto comigo, tem também esse ritmo e uma paciência para acolher o colega, ouvir o problema e entender que o problema existe, mas a gente tem que focar no resultado, e é isso que a gente está fazendo. Em termos de parcerias e benefícios para os associados, foi possível já agregar algo mais? Nós estamos revisando todos os convênios que nós já tínhamos com a presidente anterior, que era a Beatriz, vamos reafirmar alguns e estamos ampliando. Nós ainda não vamos divulgar porque tem coisa interessante para vir aí, mas os prêmios, por exemplo, que vão ser sorteados hoje no jantar, são da Nossa Serra, que é uma empresa de turismo que nós temos parceria, da Claro do Brasil, Posto Nicolete Combustíveis e Clínica Magras e vários outros que nós temos na região e em Farroupilha especificamente. Perfeito. Presidente, obrigado pela participação aqui na nossa TV Serra. Um bom evento, um bom jantar, boa comemoração. Eu que agradeço e vocês também estão convidados a participar. Perfeito. Obrigado. Presidente do Sismuf, Diego Tormes, com a gente. Mais imagens do jantar do Servidor Público Municipal de Farroupilha aqui no Rancho de Galdérios. Aqui no jantar do Servidor Público Municipal de Farroupilha, agora ao lado da Maristela Macalós, que é delegada também do Sismuf, está aqui confraternizando no dia de hoje. Momento especial, esse jantar, esta confraternização dos servidores. Maristela. Oi, boa noite. Sim, é um dia especial para nós, servidor público, aonde o nosso servidor é valorizado em todas as categorias, né? Eu sou delegada dessa diretoria, aonde eu represento na Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FESISMERS, que a gente vai ao encontro das nossas escolhas, das nossas metas, do que nós pretendemos fazer no nosso sindicato. Temos mais motivos para comemorar ou daqui a pouco motivos de preocupação também, olhando a classe do servidor público de Farroupilha e também do Brasil? O atual momento ele é meio difícil para o servidor público, aonde as novas leis estão surgindo, mas eu acredito que com o passar do tempo as coisas vão se colocando no local. Algumas pessoas já estão se aposentando por medo, ao perderem algumas vantagens, alguns benefícios do que no ano da sua carreira inteira de trabalho conseguiram pelo seu labuto, né, pelo seu trabalho, pelo seu merecimento. Mas eu acredito que com o passar do tempo as coisas vão se ajeitar.
E claro que Farroupilha, assim como a maioria, praticamente todos os municípios brasileiros, se notabiliza muito pelo grande número de servidores que tem na área da educação, que é a tua área também, o magistério. O que falar desse servidor que no dia a dia está em sala de aula e está sempre focado com o ensino e a aprendizagem? Bem, esse ano a minha turma do magistério fez 40 anos. A gente tem amor à camiseta. Eu acho que o educador devia ser muito bem valorizado. Não só por ensinar, mas pelo amor que ele tem com os filhos de outras pessoas que a gente leva uma vida inteira. Eu passo na rua como professora, eu me sinto lisonjeada. Eu tenho um carinho enorme pelo meu trabalho e assim, hoje eu estou aposentada, mas eu sou professora ainda. Assim, é difícil a gente desligar o nosso cotidiano do dia a dia quando a gente se aposenta, mas eu acredito que assim, a nossa educação do município ela é muito boa. Aliás, nos anos passados a gente construiu, o primeiro concurso foi em 1986 e nós construímos uma base. As nossas 186 professoras que hoje estão quase todas aposentadas, nós construímos, nós deixamos um legado para esses novos professores e as novas colegas que estão entrando no município. E elas têm andado dando um resultado positivo na educação do nosso município. Tanto é que nos tempos 90, 80, 2000, 2008, a gente recebia muitos prêmios. E hoje também eu faço uma ressalva à professora Geni Magero, que foi a idealizadora de nós trazer o nosso IDEB para o município. E olha Santa Cruz, Nova Milano, Ângelo Kelly, Oscar Bertoldo, senador Teotônio Vilela, João Grendelli, são várias escolas. As pequenas, algumas também se sobressaem, mas todas elas têm um intuito, que é a nossa educação pelo nosso desenvolvimento do nosso município. Sentes orgulho por ser servidora pública municipal? Eu sempre senti. Eu gosto, sempre gostei do que eu fiz. Trabalhei em escolas particulares, estaduais, mas eu sou servidora pública com muito orgulho. E eu acredito que a maioria dos nossos servidores tem orgulho de serem. E, aliás, a gente sempre jogou a camiseta, usou a camiseta, vestiu a camiseta do município. A gente levou bandeiras afora, como eu posso dizer, fora do nosso estado. Além fronteiras, isso. Eu acho assim que eu acredito que as minhas colegas todas têm muito orgulho de ser professoras. Qual é a mensagem que você deixa também para o servidor que está acompanhando a TV Serra? Que eles tenham coragem, como nós tivemos no passado desses 33 anos, de muito trabalho, mas assim, que eles tenham em mente que tudo que vem acontecendo não é para prejudicar o servidor. Eu acredito que muitas mudanças ocorrerão, mas eu acredito que não será para prejudicar o servidor. E que eles tenham força de vontade e fé. Agora aqui no jantar do servidor público municipal de Farroupilha, nesse 8 de novembro, nós estamos ao lado da doutora Bruna Maria Rossato, que é a responsável jurídica, a advogada do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha. Doutora Bruna, é importante esse momento também para os nossos servidores municipais aqui de Farroupilha, o congraçamento, a confraternização? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e com os que estão nos vendo. E com certeza, essa comemoração do servidor é extremamente importante, estar junto ao sindicato é extremamente importante, estar unido, continuar trabalhando pela força da categoria, é cada vez mais necessário que isso aconteça. Com certeza, até porque o servidor trabalha muito durante a semana e ele também precisa ter esse lado do entretenimento, do encontro, um tempo para ele. Com certeza, isso é essencial para todo mundo, né? E o servidor, ele acaba tornando-se uma família, né? Porque o servidor, ele entra no serviço público e ainda, por enquanto, nós temos a estabilidade, então a gente acaba tendo uma vida, né, funcional de 20, 30 anos do servidor trabalhando com quase que praticamente as mesmas pessoas, que se tornam a família. Então esse momento é bem bacana, é bem importante para todo mundo. A possibilidade do fim da estabilidade do servidor público no Brasil é um fator que tem provocado muita preocupação junto à classe?
Na verdade o que a gente tem de alteração na legislação está deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Porque nós temos a questão da reforma da Previdência, então ela está aí, ela vai acontecer e muita coisa vai mudar para o servidor público também, que ele vai ser incluído. Hoje ele ainda não está incluído, mas daqui a um mês, 2 já vai acontecer isso. Então a gente chama até uma debandada de gente, né, do serviço público. Quem pode se aposentar está se aposentando. Tem muita corrida na busca pela aposentadoria? Muita corrida, e muita gente está deixando de cumprir, de chegar à sua integralidade nos valores e na paridade para fazer uma aposentadoria de valor proporcional, porque a possibilidade de não se aposentar é muito grande, né? Então a reforma, no caso, uma PEC paralela para o servidor federal público no Brasil, deve vir aí. Sim, eles já estão votando, nessa semana já votaram uma votação, né, lá no Senado, se eu não me engano, e já vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Na próxima semana nós temos notícia que já vai acontecer no estado. É mais grave para o servidor a questão da aposentadoria, da mudança da aposentadoria ou da possibilidade do fim da estabilidade? Na realidade, as duas possibilidades, né? O servidor público, ele tem um regime diferente de contratação, justamente porque a gente tem a politicagem no serviço público. E isso é muito prejudicial para quem está trabalhando e para o cidadão também. A gente não pode querer um fim de estabilidade do servidor público, porque esse trabalhador precisa estar isento da questão política do município e do estado, enfim, e da União. Então é por isso que existe estabilidade. É para que a gente não tenha a cada 4 anos uma mudança de governo, que isso ocorre eventualmente, e as pessoas que estão trabalhando lá, que prestaram um serviço público, um concurso público, sejam excluídas desse trabalho simplesmente por questões ideológicas. Então é por isso que existe a estabilidade. E é por isso que a gente tem que continuar trabalhando para que ela permaneça. Porque senão a cada 4 anos ou a cada 2 anos, dependendo de se tem impeachment ou não, que está na moda, né? A gente vai ter alteração desse quadro funcional e a gente sabe, entra pessoas, saem pessoas, tem toda a questão de treinamento, de saber como trabalha. Então isso é prejudicial em qualquer empresa, é também no serviço público. Então a perda da estabilidade poderá afetar muito a classe e poderá daqui a pouco ter muitas demissões, muita troca. O servidor não vai talvez mais ter aquela segurança, aquela certa estabilidade que hoje ele desfruta, salvo se ele tiver alguma conduta profissional não correta, né? Sim, com certeza. Esse é um dos atrativos do serviço público, porque a gente sabe que os salários no serviço público, ao contrário do que se noticia, são muito inferiores do que da iniciativa privada. Então, para compensar salário, né, e a questão da ausência da FGTS, se tem a estabilidade, se tem os fundos próprios de previdência, né, que isso acontece nos municípios e nos estados. Então, existem as compensações, por isso que são regimes diferentes. Se fala muito no benefício e nos privilégios do servidor público, mas qual servidor público é privilegiado? Não é o professor, não é o pessoal da faxina, esses não são privilegiados. Quem são privilegiados são do Judiciário, do Ministério Público, esses são servidores públicos privilegiados. Então a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas, essas coisas que a gente ouve na televisão de uma grande massa, de que o serviço público só tem privilégios. Não, nós temos muitos trabalhadores e os trabalhadores do serviço público municipal, via de regra, a imensa maioria não tem privilégio nenhum. E a estabilidade não é privilégio, é uma condição diferenciada do trabalhador que precisa lidar com política. Doutora Bruna, olhando a realidade aqui de Farroupilha para concluirmos, quais são as principais dúvidas que chegam até a sua mesa, trazidas pelos servidores? Claro que deve ser um campo bastante amplo, mas o que a gente poderia rapidamente pontuar? Na realidade hoje o que mais tem é a questão da reforma, da Previdência, que as pessoas estão extremamente preocupadas se elas se aposentam hoje ou vão esperar um pouquinho mais. Então
A gente precisa ter, né, um pouquinho de paciência com relação a isso, porque a gente tem algumas regras, mas como o Estado vai adotar um regime novo de previdência que está para ser votado, a gente precisa aguardar isso para saber as regras. Então, às vezes as pessoas veem, mas eu quero saber como é que vai ser o meu caso. A gente explica como é hoje e que possivelmente será, mas a gente não tem certeza. Então, isso está ainda muito complicado para as pessoas entenderem também que a gente não tem uma resposta certeira hoje. Então, isso é muito difícil. E a questão dos outros direitos, né, de atestados médicos, a questão de diárias, que também é um problema bem grave, a questão de hora extra, se paga, se não paga, como funciona. Então, é muito vasto. É uma penca grande. Sim. Perfeito. Doutora Bruna, obrigado pela participação aqui na nossa TV Serra. Parabéns pelo evento também promovido pelo Sismuf por vocês. Muito obrigada que vocês estão, muito obrigada pela companhia aqui. Perfeito, obrigado. Doutora Bruna Rossato, advogada do Sismuf, com a gente aqui na cobertura especial do jantar dos servidores municipais de Farroupilha. A TV Serra está acompanhando o encontro dos servidores públicos municipais de Farroupilha, o jantar nesse 8 de novembro aqui no CTG Rancho de Gaudérios. E agora aqui junto com a professora Liaonce Pastore, que foi a primeira presidente do Sismuf em Farroupilha. Presidente, é importante um dia como esse de encontro, jantar, confraternização. Isso faz bem para o servidor também? Sim, é importante sim, porque na verdade é na união que a gente se consolida, a gente se fortalece. E eu lembro que lá por 89, se eu não estou equivocada, nós tínhamos na verdade uma associação de servidores. E essa associação, ela contemplava mais aspectos recreativos. A preocupação era que o servidor tivesse um campo de futebol para jogar futebol, que se reunissem nos seus churrascos, mas aí nós não tínhamos força de poder conhecer nossos direitos quanto servidores. Nós não tínhamos uma organização de sindicato. E eu lembro bem que nessa época, uns anos antes, eu iniciei no município de Farroupilha como professora, e nós, professoras, nós tínhamos como meta uma aspiração de sermos professoras do Estado, porque as professoras do Estado recebiam bons salários. E nós, servidoras, professoras do município, era um salário bem aquém. Então eu digo assim, que a força do sindicato, quando nós transformamos a associação em sindicato, nos deu poder de negociação, nos deu representatividade. A gente lotou na época o salão paroquial de Farroupilha, nós lotamos também o Clube do Comércio, o servidor ia em peso. Foi um tempo, na época da Constituinte ainda, né? Um tempo em que havia uma consciência e um desejo de luta, de conseguirmos avançar, porque nós víamos que as professoras do Estado organizadas, elas tinham força. Então eu lembro assim com importância, foi muito importante essa atitude de transformarmos a associação em sindicato. Importância e, acima de tudo, um trabalho também de muita dedicação. Foi uma elevação e valorização da classe no âmbito municipal?
Nós negociávamos então direto com os prefeitos e foi a valorização e nós tivemos assim ganhos salariais e nós chegamos a ter na época do prefeito Dalzocchio, que eu me lembro, nós tivemos não apenas reposição, nós tivemos ganho real, sim, e foi muito importante isso. Também fazendo um comparativo, me relate, descreva como era o servidor, por exemplo, no final da década de 80, início da década de 90, o município era menor, eram outras demandas, outras realidades, como é que era a categoria? Na verdade, o servidor, ele sempre tem aquela ânsia de fazer o seu melhor, eu falo por mim. Então, às vezes os pais, eu como professora, os pais vinham me agradecer como se eu estivesse fazendo algo especial. Eu dizia que era especial para todos, porque a minha causa sempre foi a educação pública. E servidor público é isso, fazer da educação a melhor educação. A gente não precisa ter uma escola privada para ter uma qualidade na educação. E a minha vida também foi mais de 20 anos na Escola Santa Cruz. E então eu tenho essa história assim de que quando a gente, como professor, faz o seu melhor, como servidor faz o seu melhor, e num conjunto, num grupo, a gente consegue bons resultados. A gente tem visto que a educação no município tem tido um caminho muito bom. Professora Lia, para concluirmos, já que essa também é uma servidora que atua na educação e atuante, eu vejo que a educação lhe contagia. Tens orgulho de realmente ser servidora e atuar na educação? É o que eu mais tenho. Na verdade, assim, eu sempre fui professora por desejo, por vontade, por paixão. Eu acho que é essa. E sempre eu trabalhei com crianças, né? E eu tenho, assim, uma recordação fantástica dos meus alunos. Hoje eles são crescidos, moços, moças, rapazes. E eles chegam para mim, assim, aquele abraço, aquela coisa gostosa, assim, e isso é tudo, né? E... Valoriza. Sim. É gratidão no coração. Muito, sim. Muito. Perfeito. Obrigado pela participação, parabéns pelo dia, parabéns pelos servidores exemplares que vocês são em Farroupilha. Obrigada. E que a população possa reconhecer a importância do servidor, porque a gente viu que de uns tempos para cá houve um discurso de desvalorização do servidor, como se fosse alguém desnecessário. Jogando toda a culpa para cima do servidor. A educação, a saúde, a segurança, elas são fundamentais. E acho que é muito importante, então, nós não cairmos nessa conversa, nessa desvalorização, nesse desprestígio. Perfeito. Obrigado, professora Lia Once Pastore, que foi a primeira presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais, aqui de Farroupilha, lembrando um pouco, fazendo conosco o exercício da nostalgia. Think it's pointless, I will remind you that it's not, and the world will dance around us. They wanna know what we've got. We can breathe underwater, nothing can hurt us anymore. And as long as we're together, it doesn't matter where we are. A TV Serra está presente no jantar dos servidores municipais de Farroupilha nesse 8 de novembro e junto com a Beatriz Sosnowski, que é vice-presidente. Foram diversas atividades nas últimas semanas e agora culminando com um jantar. É um momento também, Beatriz, para fortalecer os elos entre os servidores? Olha, primeiro eu acho que é uma forma de valorizar o servidor,
porque nesse momento tão difícil que estamos passando todos nós trabalhadores e inclusive o servidor público, eu acho que é o momento da gente se unir, se fortalecer e até eu acho que é o momento da gente conversar com a comunidade e mostrar a importância do serviço público. Nós não teríamos, nenhum trabalho público se não tivesse o servidor público. Então, se nós temos educação, se nós temos saúde, se nós temos o atendimento, a habitação da população, é porque nós temos o servidor público. Com certeza. Momento especial e claro que o servidor também pensando muito no seu futuro, porque muitas mudanças em curso no âmbito federal, se fala de uma nova previdência para os municípios também. É um momento de muita apreensão? Olha, eu acho que é um momento de muita modificação e acho que é um momento que a gente deveria refletir muito antes de fazer as mudanças, porque mexe com a vida de todo trabalhador. E então, nesse momento, seria o momento de se conversar mais, dialogar mais, porque é que nem eu volto a dizer, se não tiver trabalhador, não existe a empresa, não existe um hospital. Então acho que está na hora de que os nossos representantes, os nossos políticos, eles precisam refletir mais e olhar isso com um olhar diferente e não só dizer que todo o problema do Brasil é o servidor público que está, de certa forma, trazendo, traz o problema porque é o servidor público. Não, eu acho que está na hora de olhar o servidor com outros olhares. Podemos dizer que os servidores aqui no município de Farroupilha são servidores especiais, dedicados, enfim, profissionais que fazem a diferença no dia a dia do serviço público? Com certeza, com certeza. Aqui em Farroupilha você vai na repartição pública e dificilmente você encontra algum servidor parado. A maioria são servidores que, assim, bastante esforçados, batalhadores, responsáveis. Nós temos os professores, que também são professores e escolas que são premiadas. Então isso vem demonstrar que não é a realidade que os políticos e que a maioria ou então a mídia hoje em dia está falando. Perfeito. Beatriz, obrigado pela participação aqui na nossa TV Serra. Parabéns pelo vosso encontro. Felicitações, bons momentos. Obrigada e obrigado pela oportunidade. Que bom que vocês estão aqui junto conosco, confraternizando. Com certeza. Obrigado. Beatriz Sosnowski, vice-presidente do Sismuf, conosco aqui na TV Serra.